Influência do neurocoaching esportivo fundamentado em programação neurolinguística e psicologia positiva na performance de atletas hipersensíveis ao ambiente competitivo. Direitos autorais. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Organizadores de congressos, gestores de clubes, federações e empresas que contratam palestras e treinamentos em alto rendimento encontram neste tema um campo fértil para a inovação com impacto mensurável. O neurocoaching esportivo, entendido como um processo estruturado de coaching, isto é, de treinamento sistemático orientado por um profissional especializado em desempenho, alicerçado em conhecimentos de neurociências, programação neurolinguística, PNL, e psicologia positiva, oferece metodologias práticas para transformar a hipersensibilidade ao ambiente de jogo em vantagem competitiva. Em vez de tratar atletas altamente sensíveis ao contexto como problema ou fragilidade emocional, essa abordagem os reconhece como talentos com processamento mais profundo de estímulos, maior capacidade de leitura situacional e empatia ampliada, desde que adequadamente regulados e treinados. Linhas de pesquisa e intervenção decorrentes desse enfoque permitem desenhar programas de formação e palestras que unem ciência e aplicabilidade imediata, protocolos de regulação emocional para ambientes ruidosos e hostis, rotinas de preparação mental baseadas em PNL para reprogramação de crenças limitantes, intervenções de psicologia positiva para fortalecimento de otimismo realista, resiliência e mentalidade de crescimento, bem como práticas de atenção plena, conhecida internacionalmente como mindfulness e que pode ser traduzida de forma simples como atenção plena ao momento presente sem julgamento, adaptadas ao cotidiano de treinos e competições. Para contratantes, isso se traduz em redução de queda de performance sob pressão, diminuição de episódios de descontrole emocional e abandono precoce, melhora de clima de equipe e engajamento, além de uma narrativa institucional alinhada às tendências internacionais de bem-estar e saúde mental no esporte. Palestras e treinamentos nesse campo, quando ancorados na literatura científica recente, agregam reputação acadêmica, inovação metodológica e forte apelo humano, tornando-se ativos estratégicos para clubes, escolas, universidades, comitês olímpicos e empresas que investem em programas de esportes corporativos. Resumo. O presente artigo analisa a influência do neurocoaching esportivo, fundamentado em programação neurolinguística, PNL, e psicologia positiva, sobre a regulação da hipersensibilidade de atletas ao ambiente competitivo e suas repercussões no desempenho. Parte-se da concepção de que muitos atletas apresentam elevada sensibilidade à intensidade de estímulos auditivos, visuais, sociais e emocionais do contexto de jogo, característica relacionada ao construto de sensibilidade de processamento sensorial, em inglês Sensory Processing Sensitivity, a qual implica processamento mais profundo de informações e maior suscetibilidade tanto a impactos negativos quanto positivos do ambiente. Enquanto a literatura tradicional frequentemente associa essa hipersensibilidade ao aumento de ansiedade, à oscilação de performance e ao risco de adoecimento psíquico, argumenta-se aqui que, sob intervenção específica de neurocoaching, tal perfil pode ser convertido em vantagem competitiva. O texto discute, à luz de evidências empíricas, como técnicas de PNL, entendida como abordagem psicológica que utiliza a relação entre linguagem, padrões neurológicos e comportamento para promover mudanças cognitivas e emocionais, aliadas a intervenções de psicologia positiva, centradas em forças de caráter, emoções positivas e estados ótimos de funcionamento, podem modular respostas fisiológicas e cognitivas ao estresse competitivo em atletas hipersensíveis. São abordados modelos contemporâneos sobre estados psicológicos de excelência, como flow, conceito que em português pode ser traduzido como estado de fluxo, e CLAT, ou estado de desempenho decisivo sob alta pressão, bem como estudos sobre sensibilidade ambiental, regulação emocional e otimização da autoconfiança esportiva. Ao final, são apresentadas implicações práticas para treinadores, psicólogos do esporte e gestores, com ênfase em programas de formação e intervenções interdisciplinares baseadas em neurocoaching esportivo. Palavras-chave: neurocoaching esportivo, programação neurolinguística, psicologia positiva, sensibilidade de processamento sensorial, regulação emocional no esporte. Introdução. O cenário esportivo contemporâneo caracteriza-se por ambientes de jogo crescentemente intensos, ruidosos, tecnologicamente mediados e superexpostos em mídias digitais. Para uma parcela significativa de atletas, esses contextos geram sobrecarga perceptiva e emocional, especialmente em indivíduos com traços de elevada sensibilidade de processamento sensorial, conceito internacionalmente conhecido como Sensory Processing Sensitivity e traduzido como sensibilidade de processamento sensorial, que descreve pessoas com maior profundidade de processamento de estímulos, maior responsividade emocional e maior suscetibilidade à sobrecarga em contextos altamente estimulantes.
Estudos em neurociências indicam que esse perfil está associado a maior ativação de circuitos cerebrais relacionados à empatia, à saliência emocional e à integração de informações contextuais, configurando um modo de funcionamento que não é necessariamente patológico, mas que exige condições ambientais e estratégias regulatórias específicas para favorecer o desempenho ótimo. Paralelamente, o avanço da psicologia do esporte evidenciou que a excelência competitiva não depende apenas de capacidades físicas e táticas, mas também de estados psicológicos específicos, como o estado de fluxo, descrito como experiência de imersão total, concentração intensa e sensação de controle durante a execução da tarefa, e o chamado estado de Clutch, termo que, em linguagem acessível, designa um momento decisivo em que o atleta consegue elevar o rendimento sob pressão extrema, mobilizando recursos de foco, coragem e autoconfiança em situações críticas. Esses estados são alvo de interesse da psicologia positiva, abordagem que se propõe a compreender e promover fatores que levam indivíduos e grupos a florescer, conceito que em português pode ser entendido como bem-estar pleno e funcionamento ótimo. Nesse contexto emergem propostas de neurocoaching esportivo, entendidas como intervenções de coaching, processo estruturado de desenvolvimento de potencial e alcance de metas, integradas a conhecimentos de neurociência, psicologia cognitiva e psicologia positiva, com o objetivo de facilitar mudanças duradouras em padrões de pensamento, emoção e comportamento. Quando fundamentado em programação neurolinguística, método que utiliza linguagem, modelos mentais e técnicas de imagética para reestruturar crenças e respostas emocionais, o neurocoaching esportivo oferece um conjunto de ferramentas particularmente relevantes para atletas hipersensíveis ao ambiente de jogo, ao permitir que eles ressignifiquem estímulos considerados ameaçadores, desenvolvam mapas cognitivos mais funcionais e aprendam a acessar estados emocionais de alto desempenho sob demanda. O problema que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: em que medida o neurocoaching esportivo baseado em PNL e psicologia positiva contribui para transformar a hipersensibilidade ao ambiente competitivo em recurso adaptativo, favorecendo a performance e o bem-estar de atletas? O objetivo geral consiste em analisar criticamente, a partir da literatura nacional e internacional, os mecanismos pelos quais intervenções de neurocoaching podem modular respostas fisiológicas, cognitivas e emocionais de atletas hipersensíveis, bem como discutir implicações práticas para o planejamento de treinos mentais e programas de formação de equipes. Como objetivos específicos, busca-se a. Contextualizar o construto de sensibilidade de processamento sensorial no âmbito da psicologia do esporte. B. Revisar evidências sobre o uso de PNL e de protocolos de psicologia positiva na otimização do desempenho esportivo. C. Integrar esses conhecimentos ao modelo de neurocoaching esportivo, com foco em atletas hipersensíveis ao ambiente de jogo. A justificativa teórica deste artigo apoia-se na convergência entre três campos. Em primeiro lugar, a psicologia positiva, ao deslocar o foco da mera remediação de sintomas para o desenvolvimento de forças, virtudes e estados ótimos de experiência, aproxima-se da lógica do alto rendimento esportivo, orientada à excelência, à resiliência e ao engajamento pleno. Em segundo lugar, a programação neurolinguística, apesar das críticas metodológicas em parte da literatura, tem sido utilizada em estudos e relatos aplicados em esporte como conjunto de técnicas pragmáticas para trabalhar autorregulação emocional, reestruturação de crenças e construção de ancoragens cognitivas e somáticas associadas a estados de confiança, concentração e calma. Em terceiro lugar, a pesquisa sobre sensibilidade de processamento sensorial mostra que indivíduos altamente sensíveis sofrem mais em ambientes caóticos e imprevisíveis, mas também se beneficiam mais de contextos estruturados e de intervenções de apoio qualificadas, o que torna o esporte um laboratório privilegiado para testar intervenções baseadas em neurocoaching. Do ponto de vista prático, compreender a interface entre neurocoaching, PNL, psicologia positiva e hipersensibilidade ambiental tem relevância direta para treinadores, psicólogos, preparadores físicos e gestores esportivos. Em ambientes de competição profissional, em que a margem entre o êxito e o fracasso é mínima, pequenas diferenças na capacidade de manejar estímulos adversos, vaias, decisões de arbitragem, pressão de torcedores e redes sociais, narrativas midiáticas, podem definir resultados. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação ética com saúde mental de atletas, levando entidades esportivas a buscar abordagens que aliem desempenho e proteção psicossocial. Explorar o potencial do neurocoaching esportivo para atletas hipersensíveis responde, assim, tanto a demandas de eficácia competitiva quanto de cuidado integral com a pessoa do atleta. Metodologicamente, trata-se de estudo teóricos de caráter narrativo, que integra referências clássicas e contemporâneas em psicologia do esporte, psicologia positiva, neurociências e PNL, articulando-as de modo crítico e interdisciplinar. Opta-se por privilegiar fontes de alta credibilidade científica, complementadas por publicações aplicadas relevantes para o contexto de intervenção em campo.
2. Desenvolvimento. A compreensão da hipersensibilidade ao ambiente competitivo requer, inicialmente, distinguir sensibilidade de processamento sensorial de quadros clínicos em que alterações sensoriais aparecem como sintomas de transtornos neuropsiquiátricos. A sensibilidade de processamento sensorial é descrita como traço de personalidade distribuído na população, caracterizado por maior profundidade de processamento de informações, maior consciência de sutilezas ambientais, elevada responsividade emocional e tendência à sobrecarga em contextos muito estimulantes. Diferentemente de transtornos do espectro do autismo ou de transtornos de processamento sensorial propriamente ditos, trata-se de um estilo adaptativo de funcionamento, encontrado em aproximadamente 20 a 30% dos indivíduos e associado tanto a maior vulnerabilidade em ambientes adversos quanto a maiores benefícios em contextos de apoio e estimulação adequada. Essa plasticidade contextual é de particular interesse no esporte, em que os mesmos estímulos, torcida ruidosa, exposição midiática, expectativa de resultado, podem ser vivenciados como ameaçadores ou motivadores, dependendo da história de aprendizagem, do suporte recebido e das estratégias de regulação disponíveis. Atletas com alta sensibilidade tendem a perceber com mais nitidez mudanças de clima emocional em vestiários, expressões sutis de colegas, variações de temperatura, ruído e iluminação em ginásios, bem como microexpressões de adversários e árbitros. Essa capacidade de leitura fina do ambiente pode ser recurso estratégico para antecipar jogadas, ajustar posicionamento e regular o ritmo de jogo, desde que o volume de estímulos não ultrapasse o limiar de tolerância do sistema nervoso. Quando esse limiar é excedido, instala-se quadro de sobrecarga, com respostas fisiológicas de estresse agudo, tais como taquicardia, sudorese, tensão muscular e alterações respiratórias, associadas a fenômenos cognitivos como ruminação, pensamento catastrófico e estreitamento atencional para ameaças. Nesse estado, erros simples tornam-se mais prováveis, e o atleta passa a se perceber como incapaz de controlar o próprio desempenho, reforçando ciclos de insegurança e de autoavaliação negativa. É nesse ponto que intervenções integradas de neurocoaching, PNL e psicologia positiva se mostram particularmente promissoras. O neurocoaching esportivo parte do princípio de que o cérebro é plástico e que padrões de resposta a estímulos competitivos podem ser modificados por meio de treino sistemático, que envolve conscientização de estados internos, reestruturação de significados, uso de imagética mental, prática deliberada de novas respostas e feedback contínuo. A programação neurolinguística, na medida em que oferece modelos de identificação e mudança de padrões linguísticos e mentais associados a estados emocionais específicos, fornece ao neurocoaching um repertório de técnicas para atuar sobre crenças centrais de atletas hipersensíveis, tais como ideias de fragilidade, medo de julgamento, necessidade de perfeição absoluta e visão dicotômica de sucesso e fracasso. Do ponto de vista prático, técnicas de PNL como modelagem de excelência, ancoragem, ressignificação e alinhamento de níveis lógicos podem ser empregadas em contexto esportivo com finalidades específicas. A modelagem de excelência, que consiste em identificar e reproduzir padrões de pensamento, linguagem e fisiologia de atletas de alto desempenho, permite que atletas hipersensíveis aprendam, por exemplo, como esportistas bem-sucedidos estruturam internamente situações de pressão. Ao estudar detalhadamente como atletas experientes interpretam vaias, erros e decisões controversas de arbitragem, o neurocoach pode auxiliar seus coaches a substituir narrativas automáticas de ameaça por interpretações mais funcionais, como compreensão de tais eventos como parte inerente do jogo e oportunidade para demonstrar resiliência. A técnica de ancoragem, traduzida em termos simples como o estabelecimento deliberado de associações entre estímulos específicos e estados internos desejados, tem larga aplicabilidade junto a atletas hipersensíveis. Ao treinar o atleta para vincular um gesto corporal discreto, uma palavra-chave ou uma imagem mental a estados prévios de confiança e calma, busca-se criar atalhos neurocognitivos que possam ser ativados durante o jogo, reduzindo a latência entre percepção de ameaça e retomada do foco na tarefa. Essa prática dialoga diretamente com achados da psicologia positiva sobre o papel de emoções positivas e de lembranças de conquistas anteriores na ampliação do repertório cognitivo e na construção de recursos duradouros de enfrentamento. A ressignificação, entendida como mudança deliberada da moldura interpretativa de eventos, é outra estratégia central do neurocoaching esportivo para atletas hipersensíveis. Em vez de vivenciar a hipersensibilidade como defeito, o atleta é convidado a compreendê-la como recurso de percepção refinada, que precisa ser gerido e treinado. Assim, o barulho intenso de uma arquibancada pode ser reinterpretado como energia disponível, a ser canalizada para foco e agressividade funcional, e não como ameaça incontrolável.
Essa mudança de narrativa é fortalecida quando combinada com intervenções de psicologia positiva voltadas ao desenvolvimento de otimismo realista, isto é, de padrão explicativo em que os sucessos são atribuídos a fatores internos, estáveis e globais, como competência e esforço, e os fracassos são vistos como específicos, instáveis e frequentemente relacionados a circunstâncias modificáveis. A psicologia positiva, por sua vez, oferece ao neurocoaching esportivo um arcabouço teórico e empírico robusto sobre bem-estar, forças de caráter, engajamento e significado no esporte. Ao invés de se concentrar apenas em corrigir déficits, essa abordagem procura identificar e potencializar aquilo que já funciona bem no atleta e na equipe. No caso de atletas hipersensíveis, isso pode significar explorar virtudes como prudência, compaixão, criatividade e curiosidade, frequentemente presentes nesse grupo, e conectá-las a metas de desempenho. Por exemplo, a curiosidade pode ser canalizada para estudo detalhado de adversários e de padrões táticos, a compaixão para liderança cuidadosa dentro da equipe, e a prudência para tomadas de decisão mais equilibradas em momentos críticos. Programas de intervenção baseados em psicologia positiva têm demonstrado eficácia na ampliação de emoções positivas, na construção de resiliência e na melhoria de indicadores de bem-estar e desempenho esportivo. Exercícios como registro diário de acontecimentos positivos, cartas de gratidão e identificação de forças pessoais, quando adaptados à realidade de atletas, contribuem para que a atenção não fique rigidamente fixada em erros e falhas, o que é particularmente relevante para atletas hipersensíveis, propensos à ruminação e à autocrítica exacerbada. Ao mesmo tempo, estudos com foco em otimismo e em mentalidade de crescimento sugerem que atletas que acreditam na possibilidade de desenvolvimento de suas habilidades por meio de esforço deliberado e treino bem estruturado demonstram maior persistência diante de derrotas, menor propensão à desistência e melhor recuperação após episódios de baixa performance. Outro eixo fundamental na interface entre neurocoaching, PNL e psicologia positiva é a construção de estados psicológicos ótimos de desempenho. Pesquisas sobre estado de fluxo descrevem experiências em que o desafio percebido é equilibrado com as habilidades do atleta, a atenção está totalmente centrada na tarefa, a percepção de tempo se altera e a ação parece fluir sem esforço consciente. Em atletas hipersensíveis, o acesso a esse estado pode ser dificultado pela hiperatenção a estímulos irrelevantes e pela intrusão de pensamentos de preocupação e autoconsciência excessiva. O neurocoaching, ao treinar habilidades de atenção plena e de foco seletivo, que, em linguagem simples, significam treinar a capacidade de notar pensamentos, sensações e emoções sem se deixar arrastar por eles, retornando ao que é importante para a execução da tarefa, pode auxiliar a construir as condições internas para o surgimento do fluxo mesmo em ambientes caóticos. Já o estado de CLAT, relacionado a desempenhos de excelência em momentos decisivos, envolve um conjunto de processos que incluem percepção da importância da situação, aumento voluntário de esforço, redefinição da pressão como desafio e não como ameaça, e acesso a rotinas consolidadas de execução. Atletas hipersensíveis ao ambiente de jogo tendem a perceber esses momentos com ainda mais intensidade, o que pode tanto paralisá-los quanto impulsioná-los, dependendo de como interpretam a própria capacidade de lidar com a situação. Intervenções de neurocoaching focadas em reestruturação de crenças centrais, reforço de memória de sucessos passados em situações similares, treinamento de autoinstruções funcionais e imagética mental detalhada de cenários de CLAT podem contribuir para que a hipersensibilidade seja canalizada para uma hiperatenção produtiva, associada a aumento de precisão motora e tomada de decisão mais rápida. No nível neurobiológico, embora ainda incipientes, estudos que utilizam técnicas de imagem funcional e medidas de variabilidade da frequência cardíaca sugerem que intervenções que combinam regulação respiratória, foco atencional e reestruturação cognitiva podem modular a atividade de redes neurais envolvidas na detecção de ameaças, como a amígdala e regiões de saliência, ao mesmo tempo em que fortalecem circuitos pré-frontais relacionados à regulação emocional e ao controle executivo. Atletas hipersensíveis, por apresentarem maior reatividade inicialmente, mostrariam, potencialmente, maior margem de ganho quando treinados sistematicamente, o que reforça a importância de programas de neurocoaching que incluam componentes de biofeedback, treino respiratório e conscientização corporal. Do ponto de vista organizacional, a implementação de programas de neurocoaching voltados a atletas hipersensíveis ao ambiente competitivo exige abordagens multi- e interdisciplinares. Psicólogos do esporte, neurocientistas, treinadores, médicos e fisioterapeutas precisam dialogar para integrar intervenções mentais ao planejamento global de treinos e competições. É fundamental que treinadores compreendam que a hipersensibilidade não se resolve com chamadas genéricas à força de vontade, ou com exposição forçada a ambientes hostis sem suporte, postura que tende a agravar quadros de ansiedade e esgotamento.
Em vez disso, é necessário ajustar, sempre que possível, elementos do ambiente de treino, como ruído, luminosidade e quantidade de estímulos simultâneos, principalmente em fases iniciais de intervenção, para depois ampliar gradualmente a complexidade, em uma lógica de desensibilização progressiva e treinamento de enfrentamento. Além disso, a cultura esportiva precisa evoluir do paradigma de homogeneização emocional, em que se espera que todos os atletas reajam da mesma forma à pressão, para um modelo que reconheça perfis distintos de sensibilidade e ofereça suporte personalizado. Atletas hipersensíveis, quando acolhidos em sua singularidade e expostos a intervenções de neurocoaching baseadas em evidências, tendem a desenvolver alto grau de consciência de si, forte sentido de propósito e engajamento profundo com o processo de treino, características associadas a carreiras mais sustentáveis e a desempenhos de alto nível ao longo do tempo. 3. Conclusão. A análise desenvolvida permite concluir que o neurocoaching esportivo, quando fundamentado em programação neurolinguística e psicologia positiva e articulado a achados contemporâneos das neurociências e da psicologia do esporte, constitui abordagem promissora para lidar com a hipersensibilidade de atletas ao ambiente competitivo. Longe de ser um obstáculo intransponível, a sensibilidade de processamento sensorial pode ser compreendida como traço que, sob condições adversas, aumenta o risco de sobrecarga, ansiedade e oscilação de performance, mas que, sob condições de apoio, treino mental estruturado e cultura organizacional sensível às diferenças individuais, se transforma em ativo de percepção refinada, leitura superior de contexto e engajamento profundo. As evidências revisadas sugerem que atletas hipersensíveis se beneficiam de intervenções que combinem, de forma integrada, reestruturação de crenças por meio de PNL, desenvolvimento de forças e emoções positivas a partir da psicologia positiva, e treinamento de estados psicológicos ótimos como fluxo e CLAT através de rotinas de atenção plena, imagética mental e ancoragens. Programas de neurocoaching desenhados com esse enfoque tendem a produzir ganhos não apenas em resultados competitivos, mas também em indicadores de bem-estar subjetivo, resiliência, qualidade das relações em equipe e prevenção de quadros de esgotamento e adoecimento psíquico. Do ponto de vista prático, recomenda-se que clubes e organizações esportivas invistam em formação continuada de treinadores e comissões técnicas sobre o tema da sensibilidade de processamento sensorial, de modo a identificar precocemente atletas com esse perfil e evitar interpretações equivocadas de sua reatividade como mera fragilidade. Sugere-se, ainda, que programas de neurocoaching esportivo sejam incorporados de forma sistemática ao planejamento de longo prazo de desenvolvimento de atletas, e não apenas como recurso pontual em momentos de crise ou competição decisiva. Pesquisas futuras podem aprofundar, por meio de delineamentos longitudinais e experimentais, os efeitos específicos de diferentes protocolos de neurocoaching em marcadores fisiológicos, cognitivos e comportamentais de atletas hipersensíveis, bem como explorar variáveis moderadoras, como gênero, modalidade esportiva, cultura organizacional e estágio de carreira. Interdisciplinarmente, a integração entre psicologia do esporte, psicologia positiva, PNL, neurociências e ciências do movimento humano abre espaço para novas linhas de investigação e práticas inovadoras de formação de atletas. Para contratantes de palestras e treinamentos, investir em conteúdos que traduzam essa complexa inter-relação em linguagem acessível, ilustrada por casos e evidências, representa a oportunidade de posicionar suas organizações na vanguarda de um movimento internacional que busca conciliar alto desempenho com cuidado genuíno à saúde mental e emocional de quem compete. Referências: 1. Seligman, Martin E. P. Csikszentmihalyi, Mihaly, Positive Psychology, An Introduction. American Psychologist, Washington, v. 55, número 1, p. 5 a 14, 2000. 2. Seligman, Martin E. P. Flourish, A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York, Free Press, 2011. 3. Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow, The Psychology of Optimal Experience. New York, Harper e Row, 1990. 4. Swan, Christian et al. Psychological States Underlying Excellent Performance in Sport, Toward an Integrated Model of Flow and CLAT States. Journal of Applied Sport Psychology, Abingdon, v. 29, número 4, p. 375 a 401, 2017. 5. Bandura, Albert, Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, W. H. Freeman, 1997. 6. Weinberg, Robert S. Gold, Daniel, Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 7. Hanin e Uriel, Individual Zones of Optimal Function, Emotion Performance Relationships in Sport. In, HANIN, e Uriel, org.
Emotions in Sport, Champaign, Human Kinetics, 2000. p. 65 a 89. 8. Duckworth, Angela. Grit, The Power of Passion and Perseverance. New York, Scribner, 2016. 9. Dweck, Carol S. Mindset, The New Psychology of Success. New York, Random House, 2006. 10. Fredrickson, Barbara L. The Role of Positive Emotions in Positive Psychology, The Broaden and Build Theory of Positive Emotions. American Psychologist, Washington, v. 56, número 3, p. 218 a 226, 2001. 11. Ryan, Richard M. D.C., Edward L. Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, Guilford Press, 2017. 12. Acevedo, Bianca et al. The Functional Highly Sensitive Brain, A Review of the Brain Circuits Underlying Sensory Processing Sensitivity and Seemingly Related Disorders. Philosophical Transactions of the Royal Society B, London, v. 373, n. 1744, 2018. 13. Greven, Catherine U et al. Sensory Processing Sensitivity in the Context of Environmental Sensitivity, A Critical Review and Development of Research Agenda. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, Amsterdã, v. 98, p. 287 a 305, 2019. 14. Lazarus, Josh, Cohen, Honda. Sport Psychology and Use of Neurolinguistic Programming, NLP, em Sport. Journal of Health, Social and Environmental Issues, London, v. 10, número 1, p. 5 a 12, 2009. 15. Punen, S.M. Ritiana, Juneja, Abhishek. Neurolinguistic Programs in Sports, Importance, Various Techniques, Benefits, and Limitation. eClinic, Chennai, 2023. Disponível em 16. Swan, Christian et al. A Systematic Review of the Experience, Occurrence, and Controllability of Flow States in Elite Sport. Psychology of Sport and Exercise, Amsterdã, v. 13, número 6, p. 807 a 819, 2012. 17. Kaufman, Krista A. Glass, Christopher R. Arnikoff, Diane B. Evaluation of Mindful Sport Performance Enhancement, MSPE, A New Approach to Promote Flow in Athletes. Journal of Clinical Sport Psychology, Champaign, v. 3, número 4, p. 334 a 356, 2009. 18. Gabana, Nicolas T. et al. The Impact of Gratitude Interventions on Athletes, Well-Being, a Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical Sport Psychology, Champaign, v. 13, número 3, p. 341 a 359, 2019. 19. Beaumont, Christopher, Maynard, Ian W. Butler, Ross, The Effects of a Sport-Specific Cognitive Behavioral Intervention upon Sport Confidence. Journal of Sport and Exercise Psychology, Champaign, v. 37, número 4, p. 329 a 341, 2015. 20. Martin Krumm, Charles P. et al. Explanatory Style and Resilience After Sports Failure. Personality and Individual Differences, Oxford, v. 35, número 7, p. 1685 a 1695, 2003. 21. Seligman, Martin E. P. Learned Optimism, How to Change Your Mind and Your Life. New York, Random House, 2006. 22. Rubio, Kátia. Psicologia do Esporte, Teoria e Prática. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2003. 23. Samuski, Dietimar. Psicologia do Esporte. 2. Ed. Barueri, Manoli, 2009. 24. Becker Jr., Beno. Psicologia do Esporte e do Exercício, Conceitos e Aplicações. Porto Alegre, Artmed, 2000. 25. Garcia, Fernando G. Lemos, Catarina M. Otimismo e Desempenho Esportivo, uma revisão a partir da psicologia positiva. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, São Paulo, v. 8, número 2, p. 45 a 60, 2015. 26. Machado, Ana Maria, Almeida, Lúcia S. Intervenções Psicológicas no Esporte de Rendimento, Evidências e Desafios. Revista da Educação Física, UEM, Maringá, v. 29, número 4, p. 1 a 13, 2018.
27. Donashi, Tracy, Optimism in Sport, Believe Perform, Londres, 2014. Disponível em 28. Condor Performance, Positive Psychology in Sport and Performance, Sydney, 2020. Disponível em 29. Stroll, Eli, What is Neurolinguistic Programming and How Can It Help Athletes? Success Starts Within, Halle, 2023. Disponível em 30. Bach, Mist, 5 Coping Strategy for Highly Sensitive Athletes. Athlete Mental Health, Miami, 2024. Disponível em 31. Cole, Stefan, Dias OCEJO, Javier. Imagery Intervention to Increase Flow State and Performance in Athletes. The Sport Psychologist, Champagne, V. 30, número 2, p. 145 a 154, 2016. 32. Swan, Christian et al. A Systematic Review of Clutch Performance in Sport. Psychology of Sport and Exercise, Amsterdã, V. 45, p. 102 a 112, 2019. 33. Rod, Ken, Lonsdale, Chris, Jackson, Susan A. Athlete Engagement in Elite Sport, An Exploratory Investigation of Antecedents and Consequences. The Sport Psychologist, Champagne, V. 23, número 2, p. 186 a 202, 2009. 34. Ryan, Richard M. DC, Edward L. Intrinsic and Extrinsic Motivations, Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, New York, V. 25, número 1, p. 54 a 67, 2000. 35. Duckworth, Angela L. Kim, Patrick D. Development and Validation of the Short Grit Scale, Grit S. Journal of Personality Assessment, London, V. 91, número 2, p. 166 a 174, 2009. 36. Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. New York, Bentham Books, 1995. 37. Heivit, Karen, Chet, Andrew. The Resilience Factor, 7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles. New York, Broadway Books, 2002. 38. Jackson, Susan A. C6 and Mihaly, Flow in Sports, The Keys to Optimal Experiences and Performances. Champagne, Human Kinetics, 1999. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.